Não existe livre interpretação da Bíblia. Tá? Não existe. Presta atenção. Não existe livre interpretação da Bíblia. Se te disseram isso, mentiram para você. Aliás, não existe livre interpretação de nada. Todo texto, ou pode ser uma fala também, a interpretação tem um dono, o autor. A palavra autoridade surge, né, tem a mesma raiz de autoria. Quem é o dono daquilo? É quem produz, é quem tem autoridade sobre o assunto. Aí o que é que eu vejo? Pessoas dizendo que existe livre interpretação da Bíblia. Não, não existe. Podem tentar desconstruir, até existe essa frente em filosofia, que é o desconstrucionismo, onde é pregado que eu posso tornar subjetivo o significado e explicar do meu modo. Mas isso aí cai facilmente, tá? Eu vou fazer o pagamento do salário de alguém, né, um discípulo do Jacques Derrida, que é um desconstrucionista, e vou pagar só metade do salário dele. Aí ele vai dizer, o salário está errado. Eu vou dizer, não, esta é a sua interpretação, porque conforme a minha, está certinho. Para mim, metade é igual a um inteiro. Então tá aí o seu pagamento. Pronto. Simples assim. Gostou aí do desconstrucionismo? Gostou da livre interpretação? Então para com isso. O que nós temos quanto à Bíblia? É o livre exame das Escrituras. A igreja medieval proibiu o livre exame. Ninguém podia ler a Bíblia, ninguém podia interpretar, somente o Papa. Na Reforma Protestante foi defendido o princípio do livre exame da Escritura, para que qualquer pessoa possa livremente ler a Bíblia e buscar a sua interpretação. Então não confunda livre exame com livre interpretação. É igual dizer que professor em sala de aula tem liberdade de expressão. Não, professor não tem liberdade de expressão. Professor não entra em sala de aula para falar o que ele quer. Ele entra em sala de aula para falar o tema do dia. Qual o conteúdo proposto para hoje? Qual a matéria de hoje? O professor tem que ensinar aquela matéria. Professor não tem liberdade de expressão. Ah, a aula de hoje é sobre o Império Carolíngio. Ah, mas eu tenho liberdade de expressão e eu quero falar sobre Santos Dumont. Não, amigão, você vai falar sobre o Império Romano, que se dividiu em dado momento da história em Império Bizantino e Império Carolíngio. Você vai falar sobre isso, sobre Carlos Magno. Você não vai falar sobre Santos Dumont. Professor tem liberdade de cátedra. Ele tem liberdade de propor o tema da forma como quiser, fazer a abordagem que quiser, relacionar a sua bibliografia conforme quiser. Mas a liberdade não é de expressão. É liberdade de apresentação do tema, liberdade de cátedra. Não é liberdade de expressão. O teólogo, o intérprete da Bíblia, ele não tem liberdade de interpretar livremente, tem liberdade de examinar livremente. Então, eu vou interpretar a Bíblia, eu tenho direito ao livre exame. Posso ler a tradução, posso buscar os originais, posso confirmar se a tradução está precisa. Isso eu posso fazer. Livre exame. A interpretação é o objetivo do autor. O que o autor tem a dizer? Qual o objetivo do autor? O que o autor quis dizer com isso? Ok? Quando o apóstolo Paulo disse, Romanos 1,17, que o justo vive pela fé, o que ele quis dizer com isso? Não é o que eu quero interpretar da frase o justo vive pela fé. É o que o apóstolo Paulo tinha em mente. E o apóstolo Paulo está citando Abacuque. Então tem que ir lá no profeta menor Abacuque do Antigo Testamento e entender o que o profeta menor quis dizer com isso. E qual a aplicação que o apóstolo Paulo fez. Quando Jesus disse que o maior mandamento é amar a todos, ele não criou o mandamento. Você nem sabia disso, né? Jesus faz uma citação direta de Levítico. Lá na lei, no livro de Levítico, está escrito para amar a todos. Agora eu preciso entender o que Jesus quis dizer com isso. Quando a lei foi entregue ao povo, o que foi?
qual que era o objetivo. E aí eu faço a minha interpretação a partir da intenção do autor, do objetivo do autor, do contexto histórico, como é que o leitor original recebeu aquilo. E eu faço a interpretação. Então, não confunda liberdade de exame com liberdade de interpretação. A minha interpretação não é livre, a interpretação é entender o que o autor quis dizer. Fora isso, é polêmica vazia. Estou cansado de participar de debate e a pessoa fala assim, mas essa é a sua visão, porque a minha visão... Que diabo de minha visão e sua visão? É a visão do autor. Quem foi o profeta aí? Foi Abacuque? Foi Jeremias? Malaquias? O que eles queriam dizer com isso? Esse texto aí foi João, Tiago, Pedro, Judas? O que eles queriam dizer com isso? Essa é a interpretação, não é a minha. É a interpretação da própria Sagrada Escritura. É o entendimento do próprio texto, que deve ser aplicado conforme a intenção do autor. Ok? Estamos combinados então? Espero ter esclarecido isso. Não existe livre interpretação da Bíblia, o que existe é o livre exame, sendo a interpretação o entendimento da intenção do autor. Combinado?